Uma nova família se muda para uma casa e encontra na garagem uma caixa cheia de fitas de vídeo. Nela, eles assistem a estranhos fenômenos paranormais que, apesar de gravados, parecem interferir diretamente na realidade deles. Após o Mar de Erros, que foi seu capítulo anterior, o quarto e não o sucessor, que nem consta na franquia original segundo a contagem dos produtores, as câmeras espalhadas pela casa estão de volta em atividade paranormal. Dimensão Fantasma, filme que, prometem, será o último da série. E apesar de render sustos interessantes com o bom uso do 3D, a impressão que se tem é que a história não vai ter fim nunca, mesmo com as enrolações cada vez maiores. Como nos outros títulos, temos mais uma família que se muda para uma casa enorme. Ryan e Emily moram com a filha Leila e recebem como hóspedes na época do Natal o irmão dele, Mike, e Skylar, amiga da esposa. Revirando caixas na garagem da casa, eles encontram uma câmera antiga e filmagens dos anos 1980, época em que outra família bem conhecida da série morou por ali. É claro que me refiro às irmãs Katie e Christy. Já na primeira vez que Ryan pega o equipamento para testá-lo, enxerga algo estranho nas imagens na sala. Uma espécie de névoa aguada. Não demora muito para que outros estranhos fenômenos comecem a ocorrer na casa, especialmente em torno da garota. Talvez este seja o exemplar mais bem-humorado da saga desde seu início. A vantagem disto é que os diretores parecem não levar mais tão a sério a trama, inserindo comentários engraçadinhos de Mike, o abestalhado da vez, a todo momento. Ele tira sarro sempre do irmão, que começa a ficar preocupado que espíritos realmente estejam rondando a casa, ainda mais que a vida de sua filha está em jogo. E os sustos começam de verdade, quando as fitas antigas são vistas por eles, e se sugere que aquelas duas irmãs, ainda nos anos 1980, estavam sendo treinadas por uma seita para libertar um demônio de outra dimensão. Em um momento incômodo para os personagens, eles assistem Kate numa espécie de ritual de regressão, e a menina descreve o quarto de Leila para depois fazer o mesmo a respeito da sala de vídeo onde os personagens dos dias atuais estão. Por um lado, o uso do 3D é uma boa inovação, já que a névoa que vai tomando forma ao longo do filme realmente parece ser de outro mundo, deslocada da tela, mas presente no espaço. Quando ela se move de rápida em direção ao público, é que os sustos de verdade podem ocorrer, seja empurrando algum personagem ou simplesmente aparecendo do nada. Porém, quando a outra dimensão é apresentada através de uma parede, percebe-se a clara alusão, cópia, à ideia de Poltergeist, o fenômeno, 1982. E isso nem pode ser considerado um spoiler, pois é o cartaz do filme. Porém, justamente esta ideia levanta outra questão. Até quando crianças possuídas, que ficam com sintomas de Walking Dead, serão, em teoria, assustadoras para o público? O tema já foi levado à exaustão em dezenas de produções ao longo dos últimos 15 anos. Culpa de Samara, especialmente. A hipótese de um amigo imaginário que, na verdade, é um espírito demoníaco também não foge disso. E se torna ainda pior quando ele tem uma personificação que causa mais risadas do que sustos por sua feiura. Apesar disso, o Atividade Paranormal, Dimensão Fantasma, não é de todo mal, enquanto a história não é explicada. Afinal, ainda restam mais dúvidas do que respostas ao fim. A direção segura o clima tenso de seus personagens, que sempre, com a câmera à mão, tentam documentar tudo que vem naquela clara alusão de pseudo-documentário e found footage que permeia a série desde o primeiro filme. Resta esperar que esta seja a derradeira conclusão da história, ainda que fraca em seu clímax. Mas não tenha dúvidas, se for um sucesso de bilheteria, logo teremos mais um capítulo pela frente. Invenção de moda é o que não falta na
cabeça dos produtores daqui, mesmo que as ideias estejam longe da originalidade. A história se passa em 2013, onde novamente vemos uma família que acabou de se mudar para uma casa sendo atormentada pelo demônio fantasma, entidade Toby. Desta vez, é a vez da família Flidges ser assombrada, com a filha pequena do casal principal, Leila, Ivy George, sendo o alvo do ser sobrenatural. A trama segue de maneira idêntica aos demais longas da franquia, com os Flidges aos poucos percebendo com o que estão lidando através de fitas deixadas pelos antigos moradores da casa. O diferencial está na câmera customizada encontrada na casa pelo pai de Leila, Ryan, Chris J. Murray. O equipamento permite ver relances tridimensionais do que está perseguindo sua família. O 3D, aliás, foi o que fez com que o orçamento da fita fosse adiado algumas vezes. Além de ter inchado o orçamento da produção, transformou Atividade Paranormal, Dimensão Fantasma, no exemplar mais picareta da série até aqui, com a técnica sendo usada, entre aspas mesmo, apenas em alguns rápidos momentos da projeção. O óbvio em qualquer fita do gênero seria a identificação entre público e personagens, para que a audiência passasse a temer pelo destino daquelas pessoas na tela. O problema é que a família Flidges e agregados são deveras desinteressantes. Não fosse pela boa performance da pequena Ivy George, os 2 primeiros terços da projeção poderiam facilmente ser receitados como sonífero. Acompanhar as filmagens de Ryan logo se torna cansativo porque não existe nada interessante sendo mostrado. Sim, no terceiro ato temos alguns sustos e até mesmo algum gore, mas aguentar o longa até lá se mostra uma tarefa hercúlea, um fim melancólico para uma das franquias mais rentáveis da história do cinema. O filme é bom, porém é mais do mesmo. O início da franquia de Atividade Paranormal, pelo menos até o terceiro filme, me cativou demais, o que me fez gostar muito dessa franquia. Porém, com o passar dos anos e da quantidade de filmes lançados, feitos com a mesma fórmula, fez com que a franquia fosse se desgastando a cada capítulo lançado. O que era novo, que realmente nos fazia ter medo, passou a ser uma máquina de sustos. Dimensão Fantasma deixou muito a desejar comparado com o resto da franquia. No decorrer de todo o filme, eu ficava me questionando sobre o que estava faltando no filme. O filme não chega a ser ruim, mas é o menos tenso de toda a franquia, pelo menos ao meu ver. O 3D funciona em algumas cenas, o elenco não compromete. A história é boa, realmente responde algumas perguntas, porém tem algumas pontas soltas no decorrer do filme que fazem surgir algumas outras perguntas que acabam ficando sem respostas. Por ser um capítulo final, acho que deveria ser mais épico, ter alguma coisa bem maior. Acho que seria bom se houvesse uma outra sequência e que dessa vez funcionasse corretamente. O filme em si não é ruim, mas poderia ser melhor. Ele não dá medo, não é tenso, mas se resume em uma máquina de sustos. É bom ser conferido nos cinemas, uma boa pedida para o fim de semana. Dá para se divertir. Curta e comente. Inscreva-se no canal. Muito obrigado.